Muito bem. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Certinho? Como passar o domingo em família? Que bom. Isso é muito bom porque a família é importante no lar, onde temos a esperança, na qual um dia eu e você viveremos em família. Não aqui na terra, mas lá no céu. E seremos todos irmãos em Cristo Jesus. Hoje não tem uma repartição, né? Você sabe, né? Minha família, meu sangue, né? Minha dinastia, minha herança. Mas lá no céu todos nós seremos uma só família. E Deus manda nós praticarmos isso hoje através também da nossa comunhão em família. Se eu não tiver um bom relacionamento em família, como poderei ter um relacionamento bom na sociedade cristã, que envolve aqui a igreja? Como estou me comportando, como estou indo, como é o meu diálogo, como é que é a minha evolução espiritual diante de todos os assuntos que envolvem a igreja. Isso é importante ter em mente em nosso coração, porque isso é importante para que Deus assim nos aceite. Porque Deus irá pedir contas de todos aqueles atos que a gente fez ou deixou de fazer. Amém? Igreja, domingo, sentado em casa pensando, o que irei pregar? Sabe, na cabeça de quem prega tem, na minha mochila minha esposa olha, sempre tem vários papéis de sermões ali, né? Mas eu não gosto de repetir os mesmos sermões, sabe? Nem sermões que eu já preguei em outras igrejas, eu não gosto de dividir. Eu estava pensando hoje, né? Pensei, vou falar sobre pastor. Me veio um estalo na cabeça, pastor. Interessante, né? O trabalho de um pastor. Um pastor envolve, além de, nosso pastor, digamos assim, além de envolver o trabalho que ele tem dentro da igreja em pastorear um grupo de pessoas, ele tem um envolvimento de outras igrejas também, como o nosso pastor tem. Acho que são 7 igrejas, né, Alexandre? 6 ou 7? 6, né? 6 igrejas. Então, imagina quantas pessoas ele tem que administrar ali. Então, é pesado. Como disse, né, Jetro a Moisés, né? Dá um jeito aí, reparte 70 líderes para te ajudar, porque está difícil, né? Tu guiar 1 milhão de pessoas aí. Então, a necessidade de pastorear e cuidar envolve também cuidado. O cuidado é importante. Mas pulando do pastor tradicional que nós temos, que nós conhecemos hoje, que é o nosso pastor, vamos voltar um pouco no tempo. Douglas, consegue botar aquela imagem para nós lá? Vamos dar um pulo há muito tempo atrás. Vamos entrar no túnel do tempo aqui. O que vocês estão olhando nessa imagem aqui atrás de mim? Um pastor. Eu poderia fazer uma pergunta para a igreja. Qual foi o primeiro pastor da história bíblica? Vocês se lembram? Vocês estão bem, né? Abel. Está lá em Gênesis, no capítulo 4, o verso 2. Eu vou ler para vocês aqui. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Então, para você ter uma ideia, o ofício de pastor, o ofício de cuidar do rebanho, já vem de muito tempo atrás. Lá do tempo de Adão e Eva. Imagina só. E até hoje, né, segue-se o rito do pastor, apesar que se perdeu um pouco, né? Hoje são conhecidos como grandes fazendeiros, né? Grandes fazendeiros, né? Criadores de ovelha. Não são mais chamados de ovelhas, são chamados de ovinos, né? Isso, né? É ovinos. O gado não é chamado mais de gado, é chamado de bovinos. Parece que mudou um pouco, né? A nomenclatura dos seres, né? Da criação. Mas, não levando em conta isso, o pastor, ele tem que ter muita atenção naquela época. Porque além de cuidar do pastoreio, ele tinha que cuidar para onde ele ia levar o seu rebanho. Interessante que a gente vem aqui, a gente também pode ver também que os pastores, os povos antigamente, na idade
antiga ali, os chamados nômades, eles viviam em várias regiões. As pessoas elas eram tipo assim, elas eram dado um status quo sobre a sua posição social pelo rebanho que tinham. Vocês sabiam disso? Não pela conta bancária que eles tinham, apesar que naquele tempo não tinha banco, né? Nem pelo tamanho das terras que eles tinham, mas sim pela quantidade de ovelhas e bois que eles tinham. Eles contavam mais ou menos, olha, esse aqui é uma pessoa bem afortunada, porque tem muitas ovelhas e muitos bois. A gente pode ver no livro de Jó. Jó tinha várias ovelhas, vários bois, vários camelos. Então, naquele tempo, digamos assim que Jó era o Elon Musk da época, o homem mais rico que tinha na terra. Por quê? Por causa dos animais que ele tinha. Na realidade, Jó não tinha dinheiro, não tinha, mas ele tinha muita criação, muitas terras. E isso, antigamente, nos povos antigos, era taxado como grandes riquezas, pessoas bem afortunadas. Mas, irmãos, a gente pode ver aqui, ó, que nós podemos ver a história aqui de Jacó. Jacó também, ele foi muito bem sucedido na sua vida quando foi trabalhar com o seu sogro Labão, não é mesmo? Jacó chegou com a mão na frente e outra atrás, como dizia aqui os gaúchos, né? Chegou sem eira e sem beira. Foi trabalhar o quê? De pastor de ovelhas. E depois, no final, você pode ver, ele está em Gênesis 30, do verso 25, ao Gênesis 31, ao verso 55. Você pode ver que Jacó, ele ficou mais rico que o próprio dono, Labão. Já chegou um ponto, não, você está me roubando, mas não, eles tinham entrado em acordo. Ó, as ovelhas malhadas e as brancas, nós vamos separar. E então ele fez um jeitinho com umas plantas e tudo mais, ali que as ovelhas olhavam na hora do cruzamento. Se você ler, você vai ver que é interessante ali o negócio. E ele conseguiu ter mais ovelhas do que o seu sogro. Uma pessoa bem rica, afortunada. Mas, irmãos, Jacó e seus descendentes, quando foram para o Egito, você pode ver lá em Gênesis 47, dá um pulinho em Gênesis 47, como eles foram retratados ao rei Faraó, lá em Gênesis, no capítulo 37, vamos ler aqui. É interessante isso, porque o rei fala para eles, do que vocês viviam lá? Gênesis, no 47, o verso 3. Olha que interessante, Gênesis 47, verso 3. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José, qual é o vosso trabalho? Eles responderam, os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. José era filho de quem? De Israel, mas que antes era o quê? Jacó. Então, isso era um ofício de família que passava de geração para geração. Cada família daquela época tinha o trabalho de ser pastor. Perguntando hoje para a igreja, quem queria trabalhar no ofício de pastor? Você sabe que é difícil trabalhar na lavoura. Nós estávamos vendo uns documentários, eu gosto muito de assistir o Globo Repórter, o Globo Rural, aos domingos de manhã. E ali você vê a dificuldade que você tem para plantar. Até teve uma pergunta, amor, de onde é que vem a semente da cenoura? As sementes da cenoura. Depois eu fui pesquisar e descobri que vem da parte de cima da cenoura, que deixa ela secando, depois você esfarela ela, cai a semente, você separa e bota para plantar. E você tem só um período que pode ser plantada a cenoura. Sabia disso? Tem só um período. E é no verão. Interessante, né? E como é que tem cenoura o tempo todo? O Brasil é tropical. Aqui pode ser frio, lá em cima no norte pode ser quente. Então, em São Paulo tem aquelas variações, tudo, né? Mas interessante que Deus nos mostra o cuidado que nós temos que ter
com aquilo que Deus nos dá, tanto na questão de animais, quanto nas questões de vegetais, de produtos que a gente trabalha no campo. Ou você acha que na fruteira vem as coisas do além? Não, envolve esforço. E o mesmo esforço que o pastor bota para cuidar das suas ovelhas. O interessante aqui, a gente pode ver o que Jacó protegia e cuidava dos seus rebanhos. Vamos ver ali, Gênesis 31. Gênesis 31, Jacó, ele cuidava do seu rebanho. Com a sua própria vida, olha só. Vamos ver aqui, Gênesis 31, 39 e 40. Quem achou, diga amém. Me acompanhe. Gênesis 31, 39 e 40. Nem te apresentei os que eram despedaçados pelas feras. Sofri o dano, ele falando, da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. É fácil ser pastor, sim ou não? É difícil. O trabalho de pastor é sacrifício, irmão. Exatamente o nosso pastor também. Sacrifício, cuidar de pessoas tem os seus danos emocionais. Você não pode ser esponja, porque você fala com pessoas com vários tipos de pensamentos e emoções. Tem pessoas que são alegres, tem pessoas que entram na igreja dando sorriso, tem pessoas que entram que parecem que estão acordadas de manhã chorando, né? Parece que amarraram o burro ali fora. Pastor tem que cuidar das suas ovelhas. E ovelhas têm desses problemas, infelizmente. Trabalhar em sociedade. Quem trabalha com o público sabe o que eu estou falando. Quem trabalha com o público sabe. Você lida com diversos tipos de pessoas. E você tem que manter o mesmo humor sempre. Dava atenção especial às ovelhas. Gênesis 33, 13. Vamos ali ver. Gênesis 33, 13. Bem pertinho aqui. Vamos falar de Jacó aqui. Gênesis, no capítulo 33, o verso 13. Olha só que interessante. Porém, Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são ternos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçar a caminhada de mais um só dia, morrerão todos o rebanho. O cuidado que ele tinha com os animais. Lembra da história que o irmão dele, o Esaú, veio contra ele, e depois se reencontraram, deram perdão, daí disseram, olha, vamos lá, vamos para casa, ligeiro. Não, calma, mano. Eu tenho aqui crianças pequenas, eu tenho aqui um rebanho de ovelhas, se eu forçar o passo, os meus bichinhos vão morrer. O cuidado especial que você tem. Hoje você vê os carroceiros lascando a lenha no lombo dos cavalos. Os animais magros, tísicos. Você acha que Deus não está olhando? Claro que está. Jacó tinha um cuidado especial com os animais. Deus nos chama de mordomos. O que é ser um mordomo? Adão e Eva, eles eram mordomos lá no Éden. Cultivar, plantar. Era isso. Cuidar dos animais. Dar nome aos bichos. Você pode ver, né? A vaca, tem cara de vaca, né? Um nome bem específico a cada animal, né? Você pode ver que quem deu nome aos bichos foi nossos pais antigamente. Mas é mais interessante que a gente pode ver também a história de Moisés, outro pastor da história. Lá em Êxodo capítulo 2, vamos lá? Êxodo capítulo 2, bem pertinho de Gênesis. Eu achei os textos bem pertinho porque é mais interessante. Via a necessidade do rebanho. Ali em Êxodo, no capítulo 2, Êxodo capítulo 2, o verso 16 e o verso 17. Êxodo 2, 16 e 17. Me acompanhe. Êxodo capítulo 2. Isso. Êxodo capítulo 2, 16 e 17. Na realidade, eu acho que eu escrevi errado aqui.
Êxodo capítulo 3, o verso 1. 3, verso 1, é isso aí. Êxodo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian, e levando o rebanho para o outro lado do ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Moisés aqui, ele passou um tempo, 40 anos no Egito, ele teve mais um período de 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, e teve mais 40 anos vagueando pelo deserto junto com o povo. Mas nesse meio tempo ali, entre Egito e o vagar com o povo no deserto, ele teve um ofício de pastor. Pastor. Até que chegou um ponto em que Deus chamou Moisés para um cuidado especial com outro tipo de rebanho, que era o povo de Deus. Então você pode ver aqui que essas histórias nos chamam a atenção. Davi, como jovem, cuidava das ovelhas. Está lá em Samuel, no capítulo 16, verso 11. Interessante, quando o sacerdote chegou para conhecer os filhos, os irmãos de Davi, apresentaram vários filhos, vários irmãos de Davi, mas nenhum era aquele que o sacerdote queria. Está lá em 1 Samuel 16. Vamos lá ver? Livro de Samuel, no capítulo 16. Livro de Samuel, o 1 Samuel, no capítulo 16, o verso 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Uma pergunta. Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Davi era o mais moço e estava o quê? Cuidando das ovelhas do seu pai. E os irmãos estavam ali fazendo o quê? Não deviam estar também no pastoreio? Por que mandaram mais moço para lá? Para você ver que Davi já tinha um cuidado especial sobre liderança. Davi, mesmo sendo menino, já tinha ares de líder, de liderança. O que esses outros marmanjos mais velhos estavam fazendo na casa do pai? Uma pergunta. Lembre-se sempre que na vida, meus irmãos, o serviço mais humilde pode trazer você para altos sucessos, altas posições, porque na Bíblia fala: os humildes herdarão o reino dos céus. Amém? Então a gente pode ver que Davi tinha um cuidado especial, já tinha uma liderança. E nós podemos ver que esse jovem menino era mais corajoso que os próprios irmãos. Se lembram lá na guerra que tinha contra os fariseus, que chegou um homem chamado Golias e desafiou Israel? Tem alguém que pode me vencer aí? Silêncio. Davi foi levar comida para os irmãos lá na guerra. Chegou lá, viu aquele escândalo todo, aquele burburinho. Daí perguntou: o que está acontecendo aí? Tem um cara desafiando nós aí, mas a gente está meio assim, porque não sei, mas um monte de guerreiro aqui de Israel. Vão lá? Não, mas não sei o que, então eu vou. Se apresentou ao rei Saul. Olha só, vamos ver o que ele falou que ele fazia para defender as ovelhas. 1 Samuel, no capítulo 17, o verso 34 e 36. 1 Samuel, no capítulo 17, o verso 34 ao verso 36. Quem achou, diga amém. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso
e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pelas barbas, e feri e o matei. O seu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E olha só bem, um menino tenro, pequenininho, agarrou a barba do leão, matou, e porventura o urso veio ao encontro também. Ah, tu quer também? Então tu vai ter também a tua recompensa. Matou os dois. Sabe, às vezes a gente olha para as pessoas assim e pensa, bah, essa pessoa é tão tranquila, né? Mas às vezes, na hora do aperto, ela se transforma em um Superman. Já ouviu falar naquela chamada adrenalina? A adrenalina, sim, é o que acontece quando a gente está numa forte pressão ou numa forte emoção, que eu já vi muitas coisas, irmãos. Esse tempo aí que a gente é de ancião, eu já vi muitas coisas acontecendo aí. Coisas estranhas, assim. Vi pessoas magrinhas levantando banco de igreja. A gente vê umas coisas estranhas assim, né? Mas ali é possessão demoníaca, a gente sabe, né? Mas você, quando está em forte pressão, já vi uns fatos assim que vi pais, quando viram que alguma coisa tinha caído sobre seus filhos, uma coisa totalmente pesada. Eu já vi pai erguer marquises para resgatar seus filhos. Já vi pai, na hora de uma batida de um carro, teu filho está preso, eu já vi pai arrancar uma porta de um carro. Tem no YouTube aí, pesquisa para tu ver. Isso se chama adrenalina. Quando o coração é bombeado mais sangue, teu cérebro fica mais oxigenado, os seus pulmões inflam. Isso o quê? Gera mais sangue para os músculos, para os tendões. Tu tem mais ar. Tu consegue correr mais rápido. Mas por um pouco período de tempo, né? Isso que aconteceu com Davi. Chegar ao ponto de brigar com um leão e um urso, isso é fantástico. Um garoto, um adolescente, imagina só. Hoje nossos filhos, a gente vai, deixa o filho brigar com um cachorro e diz, não, vai que vai morder. Né? Do cachorro e tudo mais. Antigamente era assim, né? Interessante a história, né, dos pastores que cuidam, né, do seu rebanho. A gente pode ver também que lá no Salmo 23, vamos lá abrir o Salmo 23, que o pastor, além de cuidar do rebanho, de protegê-lo, de até chegar ao ponto de arriscar a sua própria vida, ele tem que ter uns aspectos também de carinho, atenção, cuidado. Cuidado. Salmo 23, o verso 2. Olha que interessante aqui. Salmo bem conhecido, o Salmo do Senhor é meu pastor, o Salmo de Davi, de quem nós estávamos agora há pouco falando. Salmo 23, verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso. Olha para mim aqui. Você sabia que ovelha não bebe em águas turvas? Sabia que ovelha não bebe em riachos? Ovelha só bebe em lugar que tem águas tranquilas. Interessante, né? E o pastor ele tem que levar as ovelhas para pastos verdes, não áridos, não secos. Pastos verdes. O cuidado que o pastor tem de levar ovelhas para beber água em lugares calmos e também levar em lugares que tenha bom pasto. Por isso que os filhos de Jacó, eles saíam longe, daí Jacó dizia para José, José, vai ver onde é que teus irmãos estão. E José ia perguntando para vocês não viram meus irmãos com o rebanho do meu pai? Eles foram para o norte, eles foram para o sul, para o leste, para o oeste. E lá ia, caminhava dias até chegar aonde estava o rebanho junto com os seus irmãos. Interessante isso, né? Lembra que Jacó,
pouco tempo lhe dava o espaço do sono. Cuidado especial. Cuidar de animais. A ovelha, ela é o único animal, quando é sacrificado, é o único animal que você não consegue ouvir o seu grito. Como a ovelha foi levado aos tosqueadores, e uma ovelha muda não abriu sua boca. Exemplo, que a gente pega, das histórias que acontecem no meio dos animais. É uma ovelha. Sabia que a ovelha, ela tem que ter um cuidado especial. Eu estava vendo uma reportagem que ela não geme. E quando uma ovelha cai, é porque ela já está em estado de morte. Por isso que o pastor, ele tem que cuidar. Você viu que cada rebanho que tem assim um cercado, que bota as ovelhas, cada entrada tem mais ou menos uma madeirinha assim desse tamanho. Não sei se você já viu. Olha, você me pergunta, para que aquela madeira daquele tamanho ali? Tem uma madeira atravessada assim. Por que tem aquela madeirinha ali? Já se perguntou? Porque a ovelha vem caminhando, E ela tem que pular por cima. Isso é um sinal que ela está em boa saúde. Agora, se a ovelha chegar ali e parar, algo de errado com ela está. Daí o agricultor, o pastor, chega ali e vê, ela tem machucado, tem feridas. Não é como um animal que fica berrando, rugindo, gemendo. A ovelha, ela sofre em silêncio. E quantos de nós hoje, que somos chamados de ovelha, sofremos em silêncio? Não queremos abrir nosso coração, as nossas angústias, os nossos pesares com pessoas. Às vezes, eu não quero incomodar ninguém. Mas sabia que isso é bom, você abrir seu coração? Tivemos aqui uma psicóloga sábado, a Priscila. Eu vi várias pessoas aqui que eu conheço que têm problemas tirando foto. Por isso que eu pedi para o Douglas, bota de novo a foto aqui da psicóloga. Porque eu vi no começo, eu olhei para trás, tinha pessoas tirando foto. E depois que o Douglas colocou de novo, eu vi pessoas de novo levantando o celular e tirando foto de novo. Por que isso? Porque não querem se abrir com pessoas dentro da igreja, com o pastor, com o ancião. Estão procurando alguém que as entendam. Por isso que eu pedi, olha, bote de novo aqui, Douglas, ali o Instagram, ali o Facebook dela. Porque eu, como ancião da igreja, eu tenho que ter o olhar, eu tenho que olhar para o que está acontecendo. Eu vi que pessoas estavam tirando foto ali, depois saiu a imagem, depois o Douglas rapidamente botou ali. Quantos de nós não querem abrir seu coração para Jesus? Sabe, não é errado você buscar ajuda psicológica, não, de hipótese alguma. Mas busque ajuda psicológica com pessoas que têm uma vivência com Cristo, que tenha ideias religiosas. Conheci muitos casais da igreja que foram buscar conselho com outros psicólogos que não eram cristãos. Diziam assim, meu marido não dá. E o que a pessoa falou? Vai separar. O que aconteceu? A mulher separou. Acabou a família. Tudo tem como resolver, irmãos. Sabia que tudo pode se resolver? Sabia? Até a morte pode ser resolvida. Até se um dia você morrer, os seus problemas podem ser resolvidos. Porque se você morrer em Cristo, Jesus vai te ressuscitar. Você crê nisso? Muitos de nós estão passando por momentos difíceis em suas vidas. E às vezes não querem abrir seu coração. Eu entendo. Eu passei por momentos assim, acho que foi 2 anos atrás. Eu estava insuportável em casa. Pode perguntar para a Kelly. Eu vinha para frente, cantava com vontade de chorar. Sabe, vontade de largar o microfone aqui e ir para casa. Até minha esposa assim, vai lá, fala com o Adson, fala com ele e tudo mais. Não. Briguei, relutei bastante. Mas, sabe, a gente vai se aproximando de Deus, assim, vai conversando com Deus, sabe? E tu vai abrindo o coração para Ele. Graças a Deus, a minha esposa teve muita paciência comigo. Por isso, mulheres, que vocês têm maridos aí, ou maridos, que vocês têm mulheres aí que passam por momentos assim,
Colossenses 3,13, se não me engano, fala: suportais uns aos outros, como eu suportei cada um de vocês. Tenha paciência. Sabe? É importante isso também na igreja. Tenha paciência com o próximo, com o teu irmão. Não fica dando murro em ponta e faca. Isso faz mal para a saúde, gente. E vai ter um infarto, vai cair duro dentro da igreja, hein? Estou falando da realidade, né? Pessoas vivem quase explodindo a cabeça, eu vejo, hein? Pessoa com a cabeça do pescoço, chega dentro da igreja, a cabeça do pescoço e parece estar com o coração assim, ó. Pum, pum. Vai morrer? Talvez não dentro da igreja, mas em casa. E tem problemas no trabalho, tem problema em casa, tem problema na igreja. Meu Deus do céu, a pessoa vai morrer assim. Respira fundo, deixa o ar entrar, se solta, conversa com Deus, tenta achar um canto da casa que ninguém vai te incomodar, e fecha a porta, em oração conversa com teu pai. Não precisa ser de joelho, às vezes machuca assim, sabe? Ou bota uma almofadinha embaixo, senta ali: Senhor, me faça ouvir a tua voz. Conversa com ele. Graças a Deus eu estou bem. Graças a Deus eu estou bem, sabe? E isso me tirou uma agonia, que sabia que tinha uma pessoa, parece que tinha alguém assim, ó, no meu pescoço, assim, falando assim, sabe? Mas lembre-se sempre, gente, que nós devemos sempre buscar ajuda. Busque ajuda. Se você não consegue, tem alguém lá em cima que consegue por você. Tudo posso, olha essa bem. Tudo posso. Se você cortar o texto, já vai uma idolatria para você, né? Tudo posso. Mas o texto continua. É naquele que me fortalece. É naquele. Não eu tudo posso, mas é naquele. Entendeu? É isso aí. Sabe? Tem alguém mais importante, todos os pastores de todas as épocas aí. Bota Jacó no bolso, né? Bota Moisés no bolso, bota Davi no bolso. Brincadeiras à parte, cada pastor aqui teve a sua história de fé. Mas nós temos um pastor maior ainda, que ele não foi pastor. Ele era filho de marceneiro. Mas ele se instituía como quem? O bom pastor. Está lá em João, no capítulo 10, o verso 11. Jesus fala bem assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele complementa: dá a sua vida por quem? Pelas suas ovelhas. E Jesus foi tão ao ponto, que ele foi tão pastor, que ele morreu literalmente por mim e por você. Deus nos chama hoje de ovelhas. Jesus falou bem assim: olha, eu tenho outras ovelhas de outro aprisco. Sabia que tem várias ovelhas em várias igrejas aqui? Tanto na Adventista, quanto na Católica, quanto na Batista, na Assembleia, na Presbiteriana, na Deus é Amor, na Igreja da Graça. Esqueci de alguma? Não, tem várias. Santos dos Últimos Dias. E esse Jesus está chamando cada ovelha, porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Irmãos, lembre-se sempre, quando tudo falhar, lembre-se que tem alguém que cuida de você e que vai cuidar de você. O mesmo Jesus de ontem é o Jesus de hoje e será o Jesus de amanhã. E assim sucessivamente até o fim dos tempos. E quando chegar os fins dos tempos, Jesus voltará em glória. E nós veremos do céu uma nuvem branquinha, branquinha. Você vai ver assim: é uma nuvem? Não. São milhões e milhões de anjos. E lá no meio vai estar aquele que viveu e morreu e vivo está.
Queira Deus que nós possamos ver Cristo Jesus em vida ainda. Eu quero ter essa oportunidade. Mas se não, pode ser transformado mesmo. Porque todos nós, aqueles que cremos em Jesus, veremos o nosso bom pastor voltando nas nuvens dos céus. E viveremos por um bom período de tempo, por 1000 anos. E depois voltaremos aqui. Mas não nessa terra aqui, toda errada, toda cheia de problemas, mas sim numa terra novamente renovada, onde não haverá mais dor, nem luto, nem pranto. Aí você não terá mais ansiedade, não terá mais preocupações, porque o nosso pastor, ele vai nos levar para ribeiros tranquilos, em pastos verdejantes. Ele vai preparar uma mesa para mim e para você. O bom pastor vai estar ali na ponta. Aquela mesa infinita, mas nós conversaremos um com os outros, como se estivesse um lado do outro. Você me conhecerá através da minha voz. Eu vou te conhecer através do seu som de voz. E perguntaremos: que bom que você está aqui. Aí nós teremos todo um pastor e somente um aprisco. Amém? Vamos cantar? Douglas, o hino 218, nosso hinário novo. Eu convido você a ficar de pé e cante comigo. 218, Pastor Divino. É uma música que nos remete a esse pastor maravilhoso, que é o nosso pastor divino. Pastor divino, neste santo e bom lugar, teu rebanho congregado, vimos juntos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Aos perdidos no pecado, seu perigo faz sentir. Chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, vem depressa acudir. Aos enfermos, vem depressa acudir. Traze o pobre desgarrado ao teu bom redil, Senhor. Toma ao tenro cordeirinho em teu braço protetor. Dá-lhe abrigo em teu santo e doce amor. Dá-lhe abrigo em teu santo e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem, desperta em teu rebanho mais sincera devoção. Cantaremos
nessas horas de alegria, lembramos sempre que existe um pastor a nos cuidar. E também nas horas tristes, lembramos que sempre tem um pastor a nos cuidar. Louvamos o teu nome nessa noite, porque o Senhor é o bom pastor, aquele que cuida de mim, cuida dos meus irmãos, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos amigos e irmãos de fé. Obrigado, Pai, por esse lindo rebanho que o Senhor tem. E que um dia, pela glória dos céus, o Senhor com o seu Filho irá nos buscar para vivermos eternamente no redil do bom pastor. Obrigado, Pai, por esses momentos alegres que passamos aqui, recordando a história dos pastores bíblicos, e que nós, como seus filhos, reconheceremos e sentiremos a voz do bom pastor que nos chama: vem, filho amado, vem para mim, eu te remi, eu te criei. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nessa noite. Amém. Muito bem, igreja. Tenha uma boa semana. Que Deus lhes proteja